Olá, eu me chamo Edilane, sou casada com Osvaldo Júnior, nós temos 2 filhos e hoje eu vou contar a minha história. Bem, como já me apresentei, né, meu nome é Edilane e eu conheci Jesus há 12 anos atrás, né? Há 12 anos atrás eu não nasci num lar evangélico, mas pela glória do Senhor Jesus, Ele enviou pessoas ao meu caminho, a qual me evangelizaram, a qual apresentaram Jesus para mim e eu entreguei a minha vida para Ele. E desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, Ele tem escrito uma linda história da minha vida, né, determinada pela vontade dEle, pelo poder dEle. E então de lá para cá eu só venho aprendendo, eu só venho crescendo a cada dia mais no entendimento e na graça, e só tenho a agradecer esse Deus maravilhoso. Então o Senhor Jesus me chamou, e desde que Ele me chamou, né, nós aprendemos desde sempre a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra dEle, a praticar a palavra dEle e também a colar na nossa liderança, né? Também a aprender, né? Conforme a nossa liderança caminha e nos ensina. E eu vejo hoje que na minha vida isso fez a diferença. Desde então, colar na nossa liderança, caminhar com eles, aprender com eles, me fez firmar a cada dia mais no reino de Deus e no decorrer do tempo se apaixonar pela obra dEle. Então, desde que muito cedo nós começamos a ser tratada, eu comecei a ser tratada, comecei a ser discipulada, já comecei, né, a caminhar também no reino de Deus. E como uma irmã que foi amadurecendo, como uma irmãzinha mais velha, eu já comecei a ajudar a nossa liderança a cuidar de outras pessoas. E eu, juntamente com meu esposo, a minha família, nós começamos a servir no reino de Deus. Né? Em pouco tempo nós começamos a auxiliar os nossos líderes nas células, né? E depois o Senhor foi revelando no nosso coração a vontade dEle. Né? Após isso começamos a liderar a célula, depois passamos a ser supervisores de setor. E nesse meio tempo eu tive um momento de luta na minha vida, eu tive um momento de prova na minha vida. Passei por uma dificuldade muito grande no meu casamento com meu esposo. Mas o Senhor, Ele queimava no meu coração para que eu não desistisse da obra dEle. E mesmo passando por um momento tão difícil, eu nunca abandonei nada do que Ele tinha colocado nas minhas mãos. Eu perseverei na fé, eu obedeci a minha discipuladora, eu lembrava de tudo aquilo a qual o Senhor me ensinava através da palavra de Deus, a qual o Senhor me ensinava nos cultos de celebração, nas mensagens a qual eu recebia no meu coração. Então, nesse momento de luta, de dificuldade, isso fez a diferença na minha vida. E enquanto meu esposo passava por esse processo de tratamento, eu aguentei firme na presença do Senhor, para a glória de Deus. Hoje eu agradeço muito por isso. Não abandonei discípula, não abandonei nada a qual nós cuidávamos. E foi o tempo que o Senhor me honrou com a restituição do meu marido, com a restituição do meu casamento. E nós continuamos firmes na nossa família, né, fazendo a vontade do Senhor Jesus. É claro que temos momentos difíceis, é claro que temos dificuldade, mas eu entendo que o Senhor Ele nos chamou para fazer a diferença onde nós estamos. Nos chamou para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu penso muito assim, que eu hoje tenho que fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como um dia pessoas lá atrás fizeram a diferença na minha vida. Então, num determinado ponto, a nossa liderança, ela olhou para nós, ela olhou para mim, para o meu esposo. Não tem como eu dar esse testemunho sem mencionar ele. E acreditou em mim, acreditou em nós. Né? Então, foi um momento bem desafiador para nós, quando a nossa liderança olhou para nós e acreditou. E disse: Edilane, Júnior, eu acredito em vocês, eu confio em vocês, para que vocês estejam ali naquele núcleo, ali naquele ministério como referência,
como nossos representantes naquele lugar. Então foi um momento que a gente balançou, um momento a qual o nervosismo tomou conta. E a primeira mensagem que nós demos à nossa liderança retorno foi que não era para nós, que nós não éramos capazes. Mas a nossa liderança, ela insistiu, ela nos treinou, ela nos capacitou e acreditou em nós. E hoje nós estamos ali no Núcleo Jacamim como referência, como supervisores de área, dando cobertura para aquela igreja a qual o Senhor tem feito grandes coisas e eu creio que ainda mais Ele vai fazer, né? E eu não posso também deixar de citar aqui, nesse momento de testemunho da minha vida, né, a nossa saudosa, a nossa inesquecível pastora Meire Frois, a qual ela investiu tanto tempo na minha vida, a qual ela investiu na minha família. E hoje eu agradeço a Deus por ela ter acreditado em mim, mesmo quando eu não acreditava, mesmo quando eu mesma dizia que eu não era capaz, dizia que eu não tinha a capacidade de receber essa função a qual ela acreditou em nós, juntamente com o seu esposo, o pastor Walter. E ela acreditou, nos treinou, forjou o nosso caráter, trabalhou na nossa vida. E hoje a gente está lá fazendo a vontade do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele tem dito a cada vez mais no meu coração que Ele quer fazer mais. E eu tenho dito a Ele que eu não vou mais dizer não ao chamado dEle. Eu não vou mais dizer não àquilo que Ele colocar nas minhas mãos. Eu estou aqui para servir juntamente com meu esposo, juntamente com a minha família. E é um prazer para nós servir a esse Deus maravilhoso. É um prazer para nós servir a esse Deus que olhou para mim e me escolheu. Porque a palavra de Deus diz que não fui eu que escolhi Ele, mas foi Ele que olhou para mim e me escolheu. Então me alegro muito por hoje ser útil no reino de Deus. E o que arde no meu coração é a cada dia mais estar disposta para Ele. O que arde no meu coração é fazer a vontade de Deus. Quando eu tenho oportunidade de fazer orações, de fazer propósitos diante do Senhor Jesus, somente o que me vem à mente é ser usada por Ele. Somente o que me vem à mente é fazer a vontade dEle, porque a palavra do Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E Ele diz que as outras coisas serão acrescentadas. Então hoje o que me importa, hoje o que arde no meu coração é fazer a vontade do meu Deus. Esse Deus que acreditou em mim, que confiou em mim. E a nossa família está disposta a cada dia mais, né, ser lapidado por Deus. A cada dia mais ser treinado por esse Deus tão maravilhoso e ser enviado. Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida. Eu não acreditava na minha vida secular. Eu não acreditava que eu poderia ter a capacidade de me formar, de ter uma profissão. Na minha mente, no meu coração, eu era uma pessoa para estar na casa de alguém, na beira do fogão de alguém. Mas Deus, Ele usou tanto meu esposo que muito insistiu na minha vida e me fez acreditar que eu posso sim ser alguém, que eu posso sim ter uma profissão, ter um nome. E essa também é uma área a qual Deus tem, né, tratado na minha vida, a qual Deus tem me presenteado hoje. E hoje, nesse início do ano, eu iniciei, né, voltei à sala de aula, voltei a estudar, estou cursando, né, o curso de técnico de enfermagem e isso também tem alegrado o meu coração, né, a minha visão, a minha mente, ela tem aberto de saber que eu sou sim capaz de viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu tenho certeza que isso é só o começo, o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na minha família, o que Deus quer fazer através da minha vida. E Ele também quer fazer através da sua vida. Se você, porventura, está passando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento a qual a sua fé está abalada, eu te digo para que você tenha bom ânimo. A palavra de Deus diz, tenha bom ânimo, porque Jesus nessa terra, Ele passou por aflições, mas Ele venceu. E Ele diz para mim e para você que você também vai vencer. Então não desista do teu chamado, não desista da tua família, não desista daquilo que Ele tem para colocar nas tuas mãos. Deus, Ele tem me levado a lugares onde eu nunca imaginei ir. Deus, Ele tem me usado
em momentos que eu nunca imaginei ser usada, mas porque lá atrás eu disse sim. Lá atrás eu coloquei a mão no arado e não olhei para trás e não quero olhar um só momento. Então eu só tenho a agradecer ao meu Deus maravilhoso, pelas pessoas maravilhosas a qual Ele tem colocado no meu caminho, pela liderança maravilhosa a qual Ele tem colocado no meu caminho, pelo meu esposo que sempre me ensina a prosseguir e a continuar firme, a me mostrar sempre quem eu sou em Cristo Jesus. Então eu quero agradecer nesse momento e dizer para você que essa é a minha história.